Antigamente havia uma praça que servia como ponto de encontro para pessoas que passeavam pela região. Desde tempos remotos, crianças costumavam esperar por suas mães que trabalhavam na vida noturna. No entanto, nos dias atuais, essa mesma praça se transformou em um refúgio para jovens sem teto que fugiram de suas casas. Ultimamente, tem havido um aumento na popularidade de vídeos no YouTube que exploram os aspectos negativos sobre os países. Os criadores de conteúdo estão seguindo essa tendência para continuar ganhando dinheiro, mas é crucial abordar esses tópicos sensíveis de maneira adequada e honesta. A sociedade japonesa é vasta, com diversas gerações e costumes variados. Portanto, é importante realizar pesquisas aprofundadas e fornecer explicações bem fundamentadas. Agradecemos por todo o apoio que temos recebido ao abordar essas questões. Nas grandes cidades do mundo, existem áreas proibidas que são consideradas perigosas e cheias de pessoas vagabundas, de acordo com a opinião dos moradores. Por exemplo, o bairro de Walland, em Amsterdã, Times Square, em Nova York, e a Avenida Negrito, em Veracruz. Esses lugares são mais do que apenas atrações turísticas ou perigosos. Eles oferecem infinitas oportunidades de ganhar a vida, especialmente para pessoas marginalizadas. Os cidadãos frequentam essas áreas e as transformam em seus ambientes confortáveis. Eles encontram trabalho e pessoas com quem se identificam. Em Tóquio, Kabukicho é uma dessas áreas, conhecida como uma zona vermelha, para dizer o mínimo. Cada vez mais jovens a procuram por causa da variedade de serviços, estabelecimentos e oportunidades de ganhar dinheiro. Eles costumavam ter problemas em casa e divergências com a sociedade japonesa. Como resultado, mais jovens dessa geração estão escolhendo desafiar o sistema japonês com rebeldia. Outros fugitivos de diferentes lugares estão interessados em fazer parte desse grupo conhecido como Toyoko Kids. Toyoko Kids é um termo usado para se referir aos jovens que moram nas ruas de Tóquio, a capital do Japão. Eles geralmente vêm de famílias pobres, abusivas ou negligentes e fogem de casa em busca de liberdade, aventura ou sobrevivência. Muitos deles se envolvem em atividades ilegais, como roubo, prostituição ou drogas, para conseguir dinheiro ou escapar da realidade. Eles também enfrentam muitos riscos, como violência, doenças, frio e fome. Alguns deles tentam se reintegrar à sociedade, mas encontram dificuldades para encontrar emprego, educação ou apoio. Outros se resignam a viver nas ruas, formando grupos ou comunidades com outros Toyoko Kids. Além disso, existem os teimosos Toyokos, que se reúnem em uma área diferente. Nem todos os jovens pertencem ao mesmo grupo, mas é uma mistura de diferentes tribos urbanas japonesas. Especialmente nos fins de semana, muitos desses jovens chegam de outras partes do Japão. Eles são muito sociáveis. Às vezes, garotas bonitas se aproximam de você para pedir dinheiro ou apenas para comprar uma bebida por 500 ienes. Se você der a eles, eles agradecem. E se você der 1.000 ienes ou mais, eles até te convidam para beber. Mas nem sempre é assim. Originalmente, as crianças de Toyogo costumavam se encontrar principalmente no lado oeste em Shinjuku, mas devido a regulamentos do distrito, eles começaram a se reunir na praça Kabukicho, do lado oposto. Às vezes, há até meninas jovens de até 14 anos, mas elas não podem ficar por muito tempo devido a regras do governo e da área. Independentemente de um menor estar acompanhado por um adulto, é esperado que eles estejam em suas residências em um determinado momento. A maioria das prefeituras tem um toque de recolher por volta das 10 ou 11 horas, e as autoridades de Shinjuku levam isso a sério. A maioria dos estabelecimentos exige que os menores de idade saiam no horário determinado. É importante observar que a idade adulta atualmente começa aos 18 anos. Os jovens em situação de rua, como os Toyoko Kids, não são bem-vindos nessa área. Eles são principalmente adolescentes e adultos, alguns são fugitivos e outros simplesmente gostam de vagabundear. É comum que os turistas observem pessoas que parecem fazer parte do grupo Toyoko se desculpando educadamente quando esbarram ou cometem pequenos erros. Eu percebi que muitos desses jovens, apesar de tudo, são pessoas amigáveis e descontraídas, e não causam problemas. Há grupos que se reúnem em Toyota High, como a organização voluntária chamada Kabukicho Manjikai, que oferece refeições quentes para adolescentes em situação de rua na Praça Kabukicho. Alguns desses jovens também participam da limpeza da área. Embora possa parecer que eles contribuem para a desordem, os Toyoko se tornaram mais uma subcultura do que um verdadeiro problema social. Eles eram inicialmente um grupo de jovens descontentes que agora estão se tornando uma tendência entre os jovens que não são muito trabalhadores. Às vezes, meninas de Osaka vêm sozinhas para experimentar como é ser uma Toyoko.
Em outros momentos, eles passam a noite com os amigos em seus dias de folga. É importante lembrar que fumar, beber e se envolver em comportamento criminoso entre menores de idade os coloca em risco de serem presos. Além disso, entre eles há meninos e meninas que são considerados portadores de deficiência. No Japão, a discriminação contra pessoas com deficiência intelectual é um problema sério. Muitas vezes, os pais tentam esconder o fato de que seu filho tem uma deficiência intelectual, o que pode criar uma pressão imensa sobre a família. Às vezes, essa discriminação e o assédio moral que as pessoas com deficiência intelectual enfrentam se tornam insuportáveis, levando-os a procurar alternativas para escapar de suas casas. Em alguns casos extremos, essa situação pode até levar a envolvimento com o crime, onde indivíduos mal-intencionados exploram esses jovens de várias maneiras. Para os turistas que visitam Kabukicho, não é comum esperar serem assaltados ou atacados. Por outro lado, para os jovens que fazem parte da comunidade de Kabukicho, eles estão cientes dos perigos que existem na área, especialmente para as mulheres. Muitas vezes, eles são alvos de engano e manipulação, o que os leva a cair em várias armadilhas criminosas. Por um tempo, foi comum ver crianças mais velhas em grupos criminosos conhecidos como anguli. Esses grupos não eram regulados pela Yakuza e, portanto, eram muito mais perigosos. Eles estavam envolvidos na venda de drogas e serviços de pagamento por atos ilegais, mas eventualmente foram eliminados. Entre os jovens de Kabukicho, a faixa etária mais comum vai dos 18 aos 40 anos. Eles se conhecem e ajudam uns aos outros a sobreviver, embora cada um tenha uma história única e algumas sejam mais fortes que outras. O que eles têm em comum é a incerteza em relação ao futuro em uma sociedade complexa. Além disso, há o perigo de vagabundagem em uma cidade tão grande, e é por isso que, de acordo com entrevistas com esses jovens, os idosos também fazem parte do grupo. Eles cuidam dos mais jovens, especialmente das mulheres jovens, e frequentemente oferecem empregos clandestinos que prometem dinheiro rápido em troca de tarefas arriscadas. Os membros mais experientes da comunidade de Kabukicho muitas vezes aconselham e cuidam dos mais jovens, conhecidos como Toyokos. Um desses adultos que era gentil e verdadeiramente amigável com os jovens Toyoko Kids era Akira. Infelizmente, em novembro de 2021, Akira, de 43 anos, foi espancado até desfalecer por dois criminosos, um deles conhecido como o Rei do Toyoko, e o outro era parte de uma gangue de motociclistas. Acredita-se que problemas relacionados ao dinheiro tenham sido o motivo por trás desse trágico incidente. A história completa é bastante perturbadora e eu recomendo pesquisá-la na internet para obter mais informações. Desde então, a polícia se tornou mais ativa no combate a esses indivíduos em Kabukicho. Em 2015, a situação era geralmente diferente, com estudantes se reunindo na área e vivendo entre amigos, enquanto ocupavam os cantos da praça. Além disso, havia muitas pessoas sem teto dormindo na região. No entanto, após o Japão declarar uma campanha de limpeza da pobreza em preparação para os Jogos Olímpicos, a área ficou temporariamente vazia. Em seguida, veio a pandemia, e devido às notícias, ficou claro que a falta de clientela havia criado um desequilíbrio na área. A indústria noturna foi afetada tanto pelos protocolos impostos pelo governo japonês, quanto pela falta de emprego, levando muitos jovens e adultos desempregados a buscar refúgio em Kabukicho. Sempre houve muitas meninas e jovens na região, mas de repente começaram a surgir meninas sem teto carregando malas e bolsas com seus pertences. Isso aconteceu porque muitas delas foram expulsas de seus apartamentos devido a problemas financeiros pela pandemia. O impacto econômico afetou milhares de famílias, gerando tensão em casa. Em muitos casos, essa pressão foi transferida para os filhos, e a violência doméstica se tornou a principal razão pela qual as crianças fugiram de casa. Você pode estar se perguntando o quão violento um japonês pode ser com sua família. Há relatos reais de uma jovem que sempre odiou seus pais desde que ela se lembra. Seus pais sempre foram duros e rigorosos, mas foi somente no ensino fundamental que as más lembranças do pai começaram. Ele batia na cabeça dela, e a mãe também a agredia fisicamente, chegando a fazê-la sangrar após um tapa um dia enquanto ela estava no ensino médio. Houve um incidente em que, enquanto ela estava ouvindo música, não percebeu que a chamaram para descer e comer. Seu pai ficou furioso e foi até seu quarto, servindo-lhe um prato de fígado cru, deixando-a magoada. Ela fugiu de casa descalça e sem seus pertences sob a chuva e foi forçada a retornar na manhã seguinte. Meses depois, seu pai foi transferido para Tóquio a trabalho, e ela foi com ele. Foi então que seu pai deixou de ser tão rigoroso, já que ela o ajudava com as tarefas domésticas enquanto ele trabalhava.
No entanto, ela diz que nunca perdoará seus pais e deixou de procurá-los por muito tempo. Queria agradecer demais a vocês que assistiram o vídeo até o final, mesmo com críticas e uns chamando a gente de mentiroso, vindas dos seguidores desses canais malucos. Hoje em dia tá complicado manter conteúdo honesto e real no YouTube, porque muita gente curte mais um sensacionalismo barato. Como diz aquele ditado, o bonzinho sofre, né? Agradeço muito mesmo a quem comenta. Fica ligado que logo tem mais conteúdo. Valeu e até mais.